Com a chegada dos novos smartphones dobráveis, a Samsung também aproveitou o momento de lançamentos para adicionar uma nova geração para os seus fones de ouvido completamente sem fios com o Galaxy Buds 2 Pro. Ele segue pequeno, mas agora o estojo está ainda menor, deixa de ser brilhante e reforça o que já estava bom, o som. Na nova geração, os Galaxy Buds 2 Pro também continuam como fones de ouvido do tipo intra-auricular e seguem concorrendo diretamente com os AirPods Pro da Apple e o Sony WF-1000XM4. Será que ele é melhor? Será que o áudio convence? Eu passei as últimas semanas andando para todo lado com esse fone de ouvido e te conto nos próximos minutos a minha experiência com ele. Começando pelo lado de fora, o estojo ou case me parece menor que na geração passada, mas ainda passa a sensação de estar com um pequeno sabonete nas mãos, daqueles grossos. Mas ainda assim, um sabonete. Ele ainda tem carregamento por indução, mas você consegue enviar energia para a bateria interna com um cabo USB-C logo atrás. Abrindo, uma espécie de caminha segura os dois lados dos Galaxy Buds 2 Pro e agora a assinatura da AKG está impressa na parte interna. O acabamento é todo fosco e levemente áspero na minha unidade de testes, o que ajuda bastante na conservação do produto e na hora de não escorregar dos dedos. Esse ponto é crucial, pois eu sempre sentia alguma dificuldade na hora de pegar os fones e colocar no ouvido. A dupla fica deitada demais e com pouco espaço para os dedos encontrarem a posição firme. Quando eu abria o estojo na rua, o medo de ver as duas pequenas bolinhas rolando pelo chão sempre aparecia no meu olhar. Por sorte, isso não aconteceu, ainda bem. Os fones, assim como na geração passada, contam com certificação IPX7 e isso significa, segundo a Samsung, que você pode cair na piscina e ficar por lá por mais ou menos meia hora. A profundidade máxima suportada pelos Galaxy Buds 2 Pro é de 1 metro, mas eu imagino que escutar música enquanto você está dentro da piscina não deve ser assim tão confortável. A ideia da proteção contra a água é para suportar chuva e suor, além de permitir que o usuário coloque os fones na torneira para tirar qualquer sujeira que pode estar por lá. Esse ponto é especialmente positivo para a unidade de testes, que é branca e não deve permanecer tão branca nessa mesma tonalidade por muito tempo. A superfície dos fones é sensível ao toque e você pode comandar tudo por lá. A sensação é que toda a parte externa, sem contar a que fica dentro do seu ouvido, é um painel, já que não existe mudança na textura do plástico. Então não é raro dar um comando sem querer quando você está apenas apertando mais o fone dentro do ouvido ou ajustando o acessório. Os Galaxy Buds 2 Pro são fones de ouvido como a maior parte do mercado já oferece algo semelhante, mas a Samsung colocou alguns recursos interessantes para diferenciar o seu produto da concorrência. Nessa geração, eu posso elencar 3 deles, sendo o primeiro em um cancelamento ativo de ruído que é desligado automaticamente. A ideia é a seguinte: se você começar a falar, o modo ambiente é acionado de forma automática e fica esperando a conversa acabar. É possível configurar quantos segundos você quer que o som de fora entre com a ajuda dos microfones ou desligar a função por completo. Sozinho, em casa, basta falar 2 palavras e pronto. No metrô ou no ônibus a experiência foi a mesma. Bastou eu dizer, pois não, para a pessoa do lado que o modo ambiente fosse ativado e o volume da música diminuísse. Eu consegui fazer a função ser ativada até mesmo em um restaurante, com gente falando por perto. O único momento onde o cancelamento de ruído não foi desligado sozinho aconteceu quando uma pessoa falava muito perto de mim. Então é só tocar e segurar na parte externa que o modo ambiente é ativado manualmente. O segundo ponto é o app Galaxy Wearable, que faz o controle de tudo do fone de ouvido desde que você utilize Android. No passado, a Samsung já criou um app para quem tem iPhone, mas se você tem um iOS, os Galaxy Buds 2 Pro funcionam como um fone qualquer, sem recursos extras. Enfim, dentro desse aplicativo é possível ver os níveis de bateria detalhados para cada parte, além de ligar o som em 360 graus. É possível mudar os comandos por toque, ligar ou desligar a detecção por voz
e configurar em quantos segundos o modo ambiente será ligado de forma automática. O equalizador também está presente. O terceiro ponto é o suporte para áudio em alta fidelidade em 24 bits Hi-Fi para os íntimos. O único detalhe importante para aproveitar esse recurso é a necessidade de ter um smartphone Galaxy rodando ao menos a One UI 4 no Android 8 ou superior. Isso sozinho elimina todos os outros usuários de Android, todo mundo do PC, do Linux, do macOS, do iPhone e do iPad. A façanha de enviar muitos dados por Bluetooth, o que contradiz a própria tecnologia, é feita com a ajuda de um codec especial chamado Seamless. Além de jogar áudio em 24 bits, ele também trabalha em 48 kHz e taxa de 2.304 kbps. O problema é conseguir fazer isso funcionar em serviços que contam com lossless, como Apple Music e Tidal. No final das contas, depois dessa sopa de letrinhas, a sensação é sim de áudio impecável, saindo dos fones desde que você garanta que eles estejam muito bem apertados dentro do canal auditivo. Não existe nenhum lugar no Android que eu usei, que foi um Galaxy Z Flip 3 com Android 12, onde diz qual taxa de bits está passando. Ou você confia no que escuta, ou confia. No geral, a equalização padrão dos Galaxy Buds 2 Pro segue um nível equilibrado. Nada de graves exagerados, nem mesmo reforços desnecessários nos agudos ou médios. Isso é garantido com um woofer de 10mm e um tweeter de 5,3mm de cada lado. Separar os drivers dessa forma garante a presença de todas as ondas. Eu gostei bastante do resultado, viu? Escutei com clareza as vozes de cantores, instrumentos mais agudos como o prato da bateria, as cordas do baixo e todo o restante. Tudo isso pode e deve sim tirar proveito do cancelamento ativo de ruído. Eu já comentei que ele pode ser desligado automaticamente com o começo da sua fala, né? Olhando apenas para a capacidade de remover o barulho externo, eu encontrei mais ou menos a mesma sensação que já tenho nos AirPods Pro, mas um pouco mais abaixo da solução da Sony, com seu WF-1000XM4. A Samsung promete melhorias de até 40% quando comparado com a geração anterior, e eu senti que realmente ele é melhor. Eu não sei mensurar isso em números, mas sinto um aprimoramento. Dentro do metrô eu escutava quase nada dos ruídos do trem e as vozes ficavam distantes, mas ainda perceptíveis, e isso é ótimo. Você precisa ter ao menos a ideia de que alguém fala com você para poder ligar o modo ambiente, né? A grande vantagem do isolamento de ruído, além do óbvio cancelamento dos barulhos de fora, é permitir que você escute qualquer música em volume mais baixo, apenas por não ter o som extra vindo de fora. Sua capacidade de ouvir coisas agradece. Tudo isso tira energia da bateria, ela tem promessa de até 5 horas de uso para os fones enquanto o cancelamento de ruído está ligado. Com o recurso desligado você tem mais tempo, mas saiba que no estojo ainda existem 3 cargas e meia para segurar o dia. Nos meus testes eu cheguei a ultrapassar as 5 horas de música com o cancelamento ativo de ruído ligado, mas isso durou poucos minutos extras. Tudo bem, ultrapassei a promessa da fabricante e isso é sempre bom. E aí, vale a pena? Sim, vale. Eu realmente fiquei surpreso com as evoluções do Galaxy Buds 2 Pro. Ele segue com a mesma autonomia de bateria da geração passada, mas em um estojo um pouquinho menor. Mantém a boa qualidade de reprodução de músicas e fez o cancelamento ativo de ruído ficar mais eficaz, além de colocar uma forma automática para ativar o modo ambiente, o que funcionou muito bem. Tudo isso funciona por padrão em qualquer aparelho, mas se você tem um smartphone Galaxy, acaba recebendo recursos extras, como áudio Hi-Fi, som 360 graus com rastreio de cabeça e controla muitos dos recursos lá no aplicativo. Lá também é possível alterar os ajustes do equalizador. Eu sinto falta de coisas muito pontuais, como a possibilidade de parear os Galaxy Buds 2 Pro com 2 dispositivos ao mesmo tempo, ou então textura diferente onde a superfície sensível ao toque dos fones atua, até para evitar acionamento acidental. Se você tem um smartphone Galaxy, esse é o melhor fone de ouvido para você. Se você tem outro, talvez seja melhor ficar de olho no Sony WF-1000XM4, isso se você encontrar ele por aí, já que importadora é a única forma dele chegar no Brasil. E aí, você tem um Galaxy Buds 2 Pro? Pensa na mão pra casa? Conta pra gente na parte dos comentários. Aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube e dá um joinha nesse vídeo. Eu sou o André Fogaça, a gente se vê na próxima. Tchau!